pessoal, hoje terça-feira, primeiro pregão do mês de novembro e o Ibovespa fechou com uma desvalorização de quase 2,5% no nosso mercado. A gente está aqui no próprio site da Bolsa, gráfico diário do Ibovespa, e se a gente reparar aqui, olha o tamanho dessa barra que foi gerada no pregão de hoje, pessoal. Praticamente, ela conseguiu englobar os últimos 9 movimentos para o nosso mercado. Inclusive, nesses movimentos, a gente estava o quê? Com uma movimentação ascendente e, como sempre o mercado fala, ele sobe de escada e desce de elevador, porque somente um pregão ele conseguiu englobar, em base de fechamento, os 9 últimos movimentos ocorridos para o nosso mercado. A gente não tinha esse patamar de preços desde o pregão do dia 18 de outubro, ou seja, 2 semanas atrás, quando a gente fechou lá na casa dos 63.700 pontos. E como que atuou o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha? Vamos dar uma olhada. Pessoal, ponta vendedora, tanto para o nosso mercado à vista, como também para o nosso mercado futuro. E ponta compradora para a moeda americana. Hoje a gente teve um dia, então, de desvalorização para o índice e um dia de valorização para o dólar comercial. Vocês estão lembrados que ontem a gente zerou o mês e o dólar comercial fechou aí cotado a 3,19. Hoje a gente rompeu aquele patamar dos 3,20 que a gente está sempre comentando com vocês. Inclusive no final do mês de outubro, em relação ao contrato antigo do dólar futuro, a gente percebeu aqui no nosso canal que eles atuaram numa forte movimentação compradora. E para esse contrato novo, eles também estão atuando como? De ponta compradora, conforme a gente vai ver a seguir aí durante o nosso vídeo. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no comportamento deles no nosso mercado à vista e também no mercado futuro. Eles começaram o dia de hoje, inclusive com uma ponta compradora, tanto no mercado à vista quanto também no mercado futuro. No caso do futuro, demoraram até um pouco mais para poder virar a mão. Eles viraram o quê? Entre 1 e 2 horas da tarde, enquanto no à vista eles viraram entre meio-dia e 1 hora da tarde. Mas pessoal, dá uma olhada aqui na expertise desse fluxo, ou seja, nessa movimentação que eles atingiram o pico de compras em 50 milhões de reais a 1 hora da tarde, o índice já tinha se desvalorizado um pouco mais de 800 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. Para ser mais preciso aqui, 820 pontos. E depois disso, dá uma olhada o que eles fizeram. Eles saíram de 53 milhões comprador para 250 milhões vendedores. E o índice caiu mais quanto? Mais 1.100 pontos. Então, os 50 milhões que eles estavam atuando contra a direção do mercado, que eles perderam dinheiro, simplesmente eles venderam 6 vezes mais até 4 horas da tarde. E o índice caiu mais 1.000 pontos. Isso aí é expertise dos grandes investidores internacionais que atuam no nosso mercado. E é isso que a gente tenta sempre passar para vocês que acompanham aí o nosso canal. De 4 horas em diante, tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro, praticamente eles zeraram aquela pressão de venda que eles estavam fazendo. No mercado à vista, inclusive, eles chegaram a quase zerar todo o movimento de hoje, naquele famoso movimento de final de pregão e também leilão de fechamento. Então, pessoal, a gente conseguiu perceber no futuro aqui que de 3 horas para frente, praticamente a gente não saiu do lugar em base de fechamento. Porque também eles começaram a fazer o quê? Uma recompra de possíveis movimentações vendedoras, ou colocaram no bolso alguma ponta vendedora que eles já estavam fazendo aí durante essa grande pressão que eles fizeram no nosso mercado, praticamente aí de 1 hora da tarde até as 4 horas no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui na projeção dos contratos no intraday, do Ibovespa e do dólar, pessoal, dá uma olhada aqui. Eles tiveram como uma projeção de lucro para o Ibovespa futuro de praticamente 500 pontos em relação ao preço médio. Isso deu um pouco mais de 1.400.000. E no caso aqui, para o dólar futuro, eles tiveram uma projeção de ganho de 13 pontos em relação ao preço médio. E dá uma olhada aqui, quase 3 milhões de reais para o nosso mercado. Vocês estão lembrados que no dólar, no pregão de ontem, eles assumiram também uma ponta compradora? E a gente vai verificar aqui no gráfico diário para a moeda americana, a gente chegou até a comentar com vocês aqui no vídeo de ontem. A moeda americana tinha fechado com uma desvalorização e eles atuaram somente no pregão de ontem, pessoal, com 23 milhões de reais de ponta compradora. Isso a gente simplesmente achou bem estranho em relação a essa movimentação deles para o dólar. Por quê? Porque a gente também já estava acompanhando que no final do contrato X, conforme a gente vai colocar aqui para vocês, o que eles fizeram no mercado? Eles simplesmente saíram de uma ponta vendedora de 30 milhões e encerraram um contrato com 11 milhões de ponta compradora. E o que eles fizeram aqui no contrato Z? Essa movimentação do dia de hoje, somente nesse movimento aqui, ó, 2 dias, eles já acumulam praticamente 40 milhões, quase 40 milhões de reais em compras para a moeda americana. E eles estão com preço médio, sabe de quanto, pessoal? Eles estão com preço médio de 3,227. Ou seja,
40 pontos já de projeção de lucro. Isso está dando por parte deles um pouco mais de 23 milhões de reais no atual momento para o dólar futuro. Isso é que a gente sempre procura entregar para vocês que vocês fiquem atentos em relação ao movimento desses grandes players. Em relação ao índice futuro, pessoal, a gente teve um dia de correção e olha o tamanho dessa correção do pregão de hoje. A gente teve também um volume vendedor por parte deles, conforme a gente viu lá. Só que o volume vendedor, a gente saiu daquele pico de 2 bilhões e 100 para 1 bilhão e 900, ou seja, venderam aí cerca de quase 10% da ponta compradora. Só que em relação aos preços, essa movimentação aqui de alta, a gente saiu de 62.200 e a gente parou em 65.980. Ou seja, se a gente fizer uma conta aqui, vai dar 3.000, né? 3.700 pontos de alta para o nosso mercado. Para ser mais preciso, 3.780, certo? E com essa correção que a gente fez hoje, a gente saiu desse patamar de 65.980, vamos botar 66 redondo, de 66 para 64.100, praticamente a gente caiu o quê? 1.900 pontos. Quase 1.900 pontos. Então, dessa perna de alta, que a gente teve aí de 3.780 pontos, 1.800, quase 1.900 pontos a gente caiu hoje. A gente caiu exatamente o quê? Praticamente 50% dessa perna de alta. E o fluxo, também houve vendas, mas o fluxo, eles venderam somente 10% dessa movimentação deles, que eles estão compradores para esse contrato. Por isso que é bem interessante, amanhã a gente vai ter feriado no nosso mercado, a gente ficar atento do fluxo por parte deles no pregão de quinta-feira. Porque o que a gente percebeu aqui? Que o mercado ele corrigiu muito mais percentualmente do que eles zeraram de ponta compradora. Vamos voltar lá e vamos comentar sobre os nossos ativos? É muita expertise. Conforme vocês já tinham visto no nosso giro, eles estavam atacando numa ponta compradora como carro-chefe as ações de Itaúsa e numa ponta vendedora as ações de Itaú. Continuaram assim até o final do pregão. Só que a gente observou que no pregão de hoje eles fizeram várias operações no estilo long and short. Ou seja, compraram Itaúsa, venderam Itaú. Compraram a Petrobras ordinária, venderam a preferencial. Compraram a Vale ordinária e venderam a preferencial. E se vocês observarem aqui, a diferença entre ambas foi bem interessante. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. A ordinária de Petrobras ela caiu 3,80, mas a preferencial caiu 4,69. Então, essa variação aqui, 0,9% de variação a favor dessa ponta compradora, inclusive com um fluxo comprador de 13 milhões de reais aproximadamente de diferença, isso gera 0,9 de remuneração, quase aí cerca de 110 mil reais nessa ponta para esse tipo de operação. E se a gente observar as ações da Vale no pregão de hoje, a Vale ordinária subiu 1%. E a Vale preferencial, que eles atuaram numa ponta vendedora, subiu menos, 0,68. Eles conseguiram ganhar também o quê? No spread. E as ações de Itaúsa com as ações de Itaú, a mesma coisa. Então, eles fazem esse tipo de operações também. E hoje foi um dia bem típico para a gente observar isso no mercado. Na ponta compradora, a gente teve aqui como variação média negativa de 2,04, ou seja, perderam dinheiro. Na ponta vendedora, a gente teve aqui como variação média de 2,50, então eles conseguiram ganhar dinheiro, além do volume vendedor ter sido um pouco maior no pregão de hoje. Então eles conseguiram ficar aqui com uma ponta de praticamente aí 1.600.000 de ponta de lucro para o nosso mercado à vista. Para quem é novo no canal, pessoal, é só um adendo que a gente sempre comenta com vocês. Isso daqui é só para a gente mensurar a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Só que a gente está cansado de saber que eles não fazem somente operações intradiárias, mas é a forma que a gente consegue mensurar a pressão que eles fazem aí nos nossos ativos. No mercado de opções, pessoal, no nosso giro eles já estavam com uma ponta vendedora em Petrobras, cerca de 5.600.000, eles aumentaram para 6.400 e eles estavam praticamente zerados em puts e eles aumentaram compra de put para quase 2 milhões de reais. Quem compra put também é o que? É projeção de queda. Então eles tiveram aí para a Petrobras uma projeção de lucro bem expressiva no pregão de hoje. No caso de Vale, o que eles fizeram ao longo do dia? Eles simplesmente diminuíram os calls que eles estavam numa ponta vendedora e aumentaram um pouco aí as puts que eles estavam numa ponta compradora. No final do dia, isso é também uma projeção de venda, só que uma projeção de venda menor do que a gente já tinha observado aí no nosso giro. Em relação à projeção, tiveram aí uma variação negativa para as opções de Vale. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro, vocês vão conseguir perceber, o dia de show por parte deles hoje foram nas opções de Petrobras. Nas opções que eles compraram, variação média de 4,75. Nas opções que eles venderam,
variação média negativa de 4,91. A gente teve aqui, para Vale, um leve lucro para as opções que eles atuaram numa ponta compradora, 0,03, e na ponta vendedora eles tiveram aí uma projeção de prejuízo maior, 6,05 no pregão de hoje, por isso que a gente conseguiu observar que a projeção de Vale hoje foi negativa no mercado de opções. Pessoal, vamos ficar bem atento em relação ao fluxo na volta do feriado, um excelente descanso para vocês no dia de amanhã e quinta-feira a gente está de volta com o nosso giro rápido do mercado por volta da metade do pregão. Até lá, pessoal!